Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre com você. Estamos hoje na 6ª aula do nosso curso Entendendo a Bíblia. Se você ainda não viu as aulas anteriores, eu sugiro que você acesse o canal do YouTube, e o link está na descrição deste vídeo, para você poder entender toda a sequência do estudo. Acompanhe diariamente as aulas e aprenda a entender e praticar a palavra de Deus em sua vida. Hoje iniciamos com o estudo de como a Bíblia está dividida e em que língua ela foi escrita. A Bíblia se divide em duas grandes partes: o Antigo Testamento, abreviado AT, e o Novo Testamento, abreviado NT. O Antigo Testamento é formado por 46 livros escritos antes de Cristo. Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico ou aramaico, menos o livro da sabedoria, os livros 1 e 2 de Macabeus e trechos do livro de Daniel e de Esther, que foram escritos em grego. O Novo Testamento é formado por 27 livros que contam a vida de Jesus e a formação da igreja. O Novo Testamento foi escrito em grego, menos o Evangelho de São Mateus, que foi escrito em aramaico. Portanto, a Bíblia é formada por 73 livros, sendo 46 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Lembrando o que eu falei na aula de ontem, Bíblia é uma coleção de livros, plural de biblos, que era o nome dado aos rolos de papiro. O hebraico era uma língua do povo hebreu ou povo de Deus, e era especialmente um idioma religioso. O aramaico era uma língua usada no meio diplomático, e no tempo de Jesus já não se usava mais o hebraico e sim o aramaico. Na Bíblia, a palavra testamento tem um sentido de aliança. Antigo Testamento, antiga aliança. Novo Testamento, nova aliança. Toda a Bíblia gira em torno da aliança que Deus fez com o seu povo desde o início. Aliança é um contrato muito especial, um pacto de amor entre as pessoas, um compromisso de fidelidade entre Deus e os homens. No Antigo Testamento, esta aliança ela foi selada com um sinal visível, o Decálogo, ou os 10 mandamentos entregues a Moisés. A aliança foi gravada na pedra e selada com o sangue dos animais. No Novo Testamento, a nova aliança é gravada no Espírito e selada com o sangue de Jesus. A nova aliança, ao contrário da antiga aliança, que era feita somente com o povo de Israel, é uma aliança universal, aberta a todos os homens que aceitam a proposta de salvação trazida por Jesus. A antiga aliança é a promessa de Deus e a preparação do povo para receber a nova aliança, que é a realização dessa promessa de Deus. Cristo, a nova aliança, é a plena realização da antiga e da nova aliança. Ele é o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Significa que Jesus é o começo e o fim de todas as coisas, a realização da promessa feita por Deus para toda a humanidade. A Bíblia se constitui de muitos livros em um só livro. A Bíblia é um livro de volume único, que reúne vários assuntos diferentes,
A cada um desses assuntos dá-se o nome de livros. Exemplo, há um trecho da Bíblia que fala da saída do povo de Deus do Egito. É o livro do Êxodo. A palavra Êxodo significa saída. De onde é tirado o nome ou título do livro? O nome é tirado de diversos lugares e de vários modos. Assunto contido no livro, por exemplo, livro da sabedoria. O nome do autor do livro, como por exemplo a primeira carta de São Pedro. O nome da comunidade para o qual o livro foi escrito, exemplo, carta aos Romanos. O nome do personagem central em torno do livro, exemplo, livro de Josué, livro de Daniel. A Bíblia, devemos lembrar, é um livro inspirado por Deus. O principal autor da Bíblia é Deus. Os escritores sagrados, homens, registraram suas experiências de fé e vida inspirados por Deus. Antes desses livros serem registrados, tradição escrita, tais experiências eram passadas oralmente de geração em geração, que é chamada a tradição oral. Toda escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar e para convencer, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para as boas obras. Isto está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Temos algumas expressões como agiógrafo, com H. É aquele que escreve a palavra de Deus. Ele é inspirado pelo Espírito Santo. Livros inspirados. Quando falamos em livros inspirados, entendemos aqueles livros que formam a Bíblia Sagrada. São os 73 livros reconhecidos oficialmente pela Igreja como tais. São chamados também de livros canônicos. Essa inspiração para escrever os livros da Bíblia foi encerrada no tempo dos apóstolos. Agora não se acrescenta mais nenhum livro à Bíblia. Existem também os livros apócrifos, que são os livros não inspirados. Também não quer dizer que sejam falsos, são até piedosos e edificantes. Seus escritos estão misturados com lendas e muita imaginação, mas não fazem parte dos livros canônicos. Vamos avaliar um pouco como era o modo de falar dos hebreus. Precisamos ter bem claro que os escritores da Bíblia eram pessoas simples, diferente dos gregos e latinos, que eram desenvolvidos na filosofia e usavam uma linguagem nacional. O povo de Deus usava uma linguagem bem concreta, personificando o seu pensamento. Exemplo, humanidade era citado como carne, em Gênesis capítulo 6, versículo 12. Para dizer que a mulher tinha a mesma natureza do homem, Adão se expressou com a linguagem em Gênesis capítulo 2, versículo 23. Eis agora aqui o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Quem não leva em conta essas coisas próprias do idioma da época, próprias da língua do povo que escreveu a Bíblia, não vai entender a palavra de Deus corretamente. Por exemplo, vamos analisar a palavra irmão e os hebraísmos. Os orientais gostavam muito de usar provérbios, recorriam às hipérboles, expressões exageradas. Por exemplo, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus, como está em Mateus capítulo 19, versículo 24. Outra coisa que precisamos entender são os hebraísmos, ou seja, certas expressões próprias da língua hebraica que não têm tradução em outras línguas. Por exemplo, alguém ama uma pessoa mais que a outra.
Eles diziam: ama uma pessoa e odeia a outra, como está em Lucas capítulo 14, versículo 26. Porque na língua daquela época, na língua hebraica, não existia o comparativo, amar mais a um e menos a outro. Eles eram bem radicais, ou você ama ou você odeia. Por isso nós temos que entender corretamente esses hebraísmos, essas diferenças de linguagem que nós temos hoje. Precisamos também notar a palavra irmão. No hebraico não existem as palavras primos, tia, tio, sobrinhos, sobrinhas. Qualquer parentesco usa-se a palavra irmão. Por exemplo, como citado em Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56, em Mateus ainda capítulo 12, versículo 48, em Gênesis capítulo 11, versículo 27 e 28, e Gênesis capítulo 13, versículo 8. É preciso tomar muito cuidado na interpretação da Bíblia. Inclusive temos aí vários problemas causados pela má interpretação dos hebraísmos, das diferenças de linguagem da época e da nossa linguagem atual. Vamos encerrar a nossa aula de hoje analisando as formas literárias da Bíblia. Para entendermos qualquer livro da Bíblia, precisamos saber a que gênero literário pertence, ou seja, a forma literária usada para escrever. Forma literária é o conjunto de regras e expressões usadas para escrever tal tipo de livro. Os gêneros literários que se encontram na Bíblia são os seguintes: tratados religiosos, com aparência de narração histórica, apresentam verdades religiosas, não podem ser entendidos como história propriamente dita. Por exemplo, os capítulos de Gênesis de 1 a 11. Outra forma literária é história popular. É quando se mistura um pouco da história verdadeira com elementos de fantasia. Trata-se de um modo de ensinar a religião. Histórias descritivas é um outro gênero que possui uma finalidade religiosa, mas os personagens e fatos são todos verdadeiros, documentados pela história. Existem também o gênero didático, que são livros que trazem instruções religiosas ou morais, fazem recomendações e dão orientação de vida. Outro gênero, outra forma literária é o gênero profético. Apresentam a palavra de Deus através dos profetas, que advertem, repreendem e encorajam o povo de Israel diante da realidade em que vive. Existe também o gênero apocalíptico, que são visões proféticas sobre a sorte do povo de Deus. O gênero poético apresenta a palavra de Deus à maneira de poesia, usando, portanto, de maior liberdade ou recurso literário, como os salmos, por exemplo. Outra forma é o gênero jurídico. A palavra apresentada sob a forma de lei. É um modo de escrever bem diferente daquele usado na poesia. Gênero epistolar. Epístola é uma palavra latina que significa carta. O gênero epistolar traz a palavra de Deus à maneira de cartas dirigidas a certas comunidades ou pessoas. Um bom exemplo disso que nós temos são as cartas dos apóstolos Pedro, João e principalmente São Paulo. Eu espero ter ajudado um pouco mais. Se você não entendeu, não conseguiu gravar todo o conteúdo, volte o vídeo, pegue um papel e caneta e anote. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se. Dê um like nessa mãozinha que está aí para cima, tá? E compartilhe
com seus amigos e amigas, para que mais irmãos e irmãs possam se aproveitar desse material e entender mais a Bíblia Sagrada. Se você está assistindo esse vídeo pelo Facebook, ou pela minha página pessoal, ou pela página Salve Rainha, ou pelo grupo Salve Rainha, ou em algum outro lugar onde eu distribuí esse vídeo, curta, compartilhe. Se você não curtiu a página Salve Rainha ainda, curta e participe do nosso grupo. Compartilhando esse material, mais e mais pessoas poderão aprender a entender a Bíblia e aplicá-la na sua vida como guia de vida cristã e católica. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a sabedoria para entender a sua palavra através da Bíblia e aplicá-la em nossa vida diariamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.